Olá, muito bem-vindo para esse nosso primeiro devocional, culto doméstico, nesta quarentena. Que Deus nos ajude. O texto de hoje, dentro do tema que nós colocamos como proposta, é as boas novas de Deus. Para esse primeiro devocional, é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. As boas novas. Dezenas de vezes essa palavra evangelho está escrito na palavra de Deus no Novo Testamento. Evangelho significa as boas novas, uma boa notícia de Deus para os homens. É justamente aí, é justamente nisso que Jesus ele veio ao mundo e ao iniciar o seu ministério e a sua pregação, os seus ensinos, no meio de um povo aflito, um povo angustiado, um povo afligido por tantos males daquela época, ele veio dizendo: eu vim trazer uma boa notícia. Eu vim trazer uma boa nova para vocês. Jesus é essa boa nova de Deus. Nesses dias de tantas notícias ruins, nesses dias de tantos desesperos e medos, nesses dias que nós procuramos, ligamos a televisão, o jornal, nós lemos, nós ouvimos o rádio, nós entramos nas redes sociais, nós buscamos na internet uma boa notícia para tentar nos dar esperança. Esquecemos que a maior boa nova de Deus aos homens já nos foi dada: Cristo Jesus. Jesus é as boas novas de Deus. Jesus é a boa notícia de Deus. Cristo é o Evangelho para os homens. Cristo é aquele que pode nos dar a verdadeira e genuína esperança. Por onde você tem buscado uma boa notícia? Nos leva a pensar em 2 pontos pelo menos. Qual é a prioridade de uma boa notícia que eu estou buscando? E quem é o locutor desta boa notícia? A prioridade nesses dias talvez tenha sido uma boa notícia do PIB brasileiro, uma boa notícia da economia, uma boa notícia da cura da última hora. Talvez estamos buscando uma boa notícia que o dólar baixou, que a inflação ela está muito baixa, que o emprego diminuiu. São coisas que até nos alegram, são coisas que faz parte da nossa vida. Mas essa não pode ser a nossa prioridade. Nós não podemos viver a nossa vida baseado nessas boas notícias. A segunda coisa, em quem eu procuro uma boa notícia? De quem eu quero ouvir dos lábios uma boa notícia? Do presidente do Brasil, do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, do chanceler de algum país da Europa? De quem eu quero ouvir uma boa notícia? Dos médicos? Faz parte, nos alegra, mas existe uma prioridade do locutor da boa notícia essencial que nós temos que buscar: Jesus. E aqui não é um jargão, não é uma palavra de efeito, não. Jesus ele tem uma boa notícia para o seu povo. Jesus ele tem uma boa notícia em dias de aflições. Jesus ele tem uma boa notícia para os dias de medo. A boa notícia de Jesus é que ele trouxe ao mundo vida e esperança. Jesus ele é o autor da vida. O texto de Mateus capítulo 9, 35 em diante, quando ele coloca Cristo no ministério da pregação, ensinando e indo aos templos, e indo ao povo, indo aos mais pobres e na Galileia, levar essa boa notícia, vai dizer que essa boa notícia é carregada de cura daqueles que estão enfermos e adoecidos, cura e expulsão dos males que estão afligindo o povo e toda a sorte de moléstia que habitava naquele pessoal da época. Esta boa notícia em Jesus tem a capacidade de arrancar o mal que nos habita, arrancar o nosso medo. Quando a nossa boa notícia passa a ser o Evangelho e passa a ser Jesus, o medo vai embora,
o cuidado é necessário, mas vivemos um mundo, apesar de, com esperança, porque a boa notícia que Jesus traz, Mateus vai dizer no capítulo 9, no texto devocional de hoje, é o Evangelho do Reino, a boa notícia do Reino. Não é a boa notícia dos homens, nem dos governos, nem do poder eclesiástico, mas é a boa notícia do Reino, esperança, cura e salvação para a sua vida. É interessante que o texto continua dizendo que ele olhou aquela multidão, o povo aflito, angustiado, desesperado, olhou aquele povo sem esperança nenhuma para a vida, e ele fez o quê? No seu coração ardeu uma compaixão. Aquele que tem a boa notícia, ele não fica escondido em dias de aflições. Aquele que é a boa notícia, ele não fica impávido, observando os homens aflitos. Aquele que tem a boa notícia é aquele que intervém no meio do seu povo, para aqueles que o querem, seu coração está aberto. Aquele que é o Evangelho, aquele que é a boa nova de Deus, ele intervém nos dias de aflição, porque seu coração se compadece, ele tem compaixão dos que estão aflitos. E na sua angústia ele diz, a seara é tão grande, tem tanta gente em aflição, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Pai do céu para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Eu convoco você, você pai, você mãe, você filho, para que você seja um agente das boas novas de Deus em dias de aflições. Eu convoco você que seja um agente de levar a boa notícia, o Evangelho, nesse mundo tão aflito, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Compartilhe, faça esse devocional com a sua família, na sua casa, e Deus te abençoará e Deus te guardará, em nome de Jesus. Amém.